Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite de quarta-feira e hoje para nós falarmos mais um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse momento, antes de iniciarmos a doutrinária dessa noite, peço por favor que cada um prepare um copo com água. Imagino que muitos já devo estar com o copo com sua água para que nós possamos magnetizar. Então, de posse dessa água, vamos iniciar com a prece, né? Pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos abençoe, nos dê força sempre nessa caminhada, nos dê sabedoria, nos dê sentimentos harmoniosos e que possamos cada dia mais ser instrumento de vossa vontade, ó Pai. Então, nesse momento, com a água, vamos fazer a magnetização, impondo as nossas mãos sobre a água, rogando ao nosso Divino Mestre e aos nossos anjos guardiões, aos espíritos de luz, todos os bons fluidos que temos dentro de nossos corações, para que possamos magnetizar essa água com os cristais salutares ao nosso bem-estar físico e espiritual. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador. No início desse capítulo, ele inicia com o seguinte título: O Jugo Leve, que é uma passagem de Mateus, do capítulo 11, versículos 28 a 30, que Cristo diz o seguinte: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, aqui Cristo fala de jugo e de fardo. Então, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas misérias humanas, nossas decepções, dores físicas, muitas vezes nos fazem perder a confiança na vida após a morte, além túmulo, não é? Assim como muitas vezes perdemos até a confiança em Deus. Mas quando Cristo fala, vinde a mim que meu jugo é leve, e o jugo sendo aquela coleira de aço que os escravos utilizavam, eram colocados neles e amarrados uns aos outros, né? Esse jugo, né, na jugular, o Cristo diz, o meu jugo é leve. Então aquilo que os prende a mim e é difícil de carregar, é leve, não é verdade? Então, quando Cristo fala dessa forma, ele está nos dizendo que assim como os apóstolos que seguiram ele, não foi fácil a vida deles, né? Seguindo como cristãos, ainda mais numa época tão perturbada quanto aquela quando Cristo veio. E assim também é para nós, continua assim. Então nós devemos entender que Cristo, sendo o rei dos judeus, como é dito pelos profetas, ele é rei e nasceu numa manjedoura. Cristo veio pobre, enquanto pobre materialmente, claro, enquanto os hebreus e os doutores da lei esperavam que Cristo, o Messias, viesse do céu lindo, maravilhoso, poderoso, descesse aqui no céu, na terra e dissesse você para cá, você para lá, e é isso e é aquilo. Não, ele nasceu dentro de uma família humilde, teve que fugir quando sua mãe estava recém
nascido, né? E ele cresceu dentro de uma família humilde, não é? Então, Cristo, durante toda a sua vida, ele não teve nada, ele não carregava uma mala. Ele andava de lugares a lugares pregando, não é? Seus ensinamentos, e esses ensinamentos eram basicamente a humildade e o amor ao seu próximo, fazer o bem, a caridade, não é verdade? Então, essas características morais do Cristo é que é o seu maior legado aqui para nós. Então, Cristo, quando esteve aqui conosco, sendo um espírito puro, reencarnado, ele nos disse que teríamos um consolador prometido. E ele diz o seguinte: é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. É porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. Então, essa passagem do Espírito de verdade está no livro de João, capítulo 14, no versículo 15, que diz o seguinte: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, ou outro paracleto, ou outro consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Vós, os discípulos, conheceis. O Cristo está dizendo isso para os discípulos. Porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos. Bom, nessa passagem aqui, nós devemos lembrar que é o seguinte: os hebreus, pelo menos principalmente no Velho Testamento, muitas Bíblias ainda traduzem Jeová Deus, Jeová, o Deus Jeová, Jeová Deus e tudo mais. Nos manuscritos judaico, é assim que está escrito: Jeová Deus, ou Deus Jeová. Ah, mas Jeová é o nome de Deus. Mas não o Deus criador de tudo. Jeová é o nome do espírito protetor dos judeus. Então, como sendo um espírito muito superior, que realmente era, então era Deus. Então, Jeová Deus. No caso do Consolador prometido, todos esperam que viria um novo Cristo, não é? Mas a própria Escritura fala o seguinte, aqui no capítulo 17: o Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher. Esse mundo não pode receber esse Espírito. Ele não reencarna mais. Na verdade, um Espírito de verdade. Porque não o vê e não o conhece. Ele é tão superior que não se conhece esse Espírito de verdade. Vós o conheceis. Vós quem? Vós os discípulos de Cristo. Porque permanece convosco e em vos será ou estará. Então aqui é uma prova de que esse Espírito de verdade estava junto sim dos apóstolos, e nós temos vários relatos no Novo Testamento de transfiguração, de manifestação, de comunicações mediúnicas através dos apóstolos, não é? E esse em vós será ou com vós estará, é onde ele se comunicava também, esse Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade,
que é o Paráclito, como diz aqui, ou o Consolador Prometido, ele vem junto com o Espiritismo. Ele vem trazer tudo aquilo que está dizendo, que não vê, não conhece. Não é? Então, Cristo não ensinou tudo aos seus discípulos naquela época, porque eles ainda não poderiam compreender, nem tão somente os discípulos e nem o povo. Então, muita informação teve que aguardar a evolução dos tempos para que isso pudesse ser, no momento oportuno, feito conhecer. E é aí que vem o Espiritismo, o Consolador Prometido, aquele Consolador que, quando desencarna um ser, um ente querido, nós temos a certeza hoje de que ele não se foi para sempre. Existe vida após a morte, da morte terrena. Então, nós sabemos também que todas as angústias que passamos nessa vida, um dia ela vai terminar. Até porque nós estamos, como diz Emmanuel, nos burilando. E burilar é lapidar, melhorar através do fogo um cristal muito duro, ou uma joia muito dura. Não é? E assim somos nós, seres muito duros dentro dos nossos corações, nós vamos sendo burilados com essas dores, essas dificuldades da vida, que é o que nos faz aprender e é o que nos faz acreditar em Deus, ser perseverante na nossa fé, de saber que tudo isso aqui é passageiro e nós retornaremos e iremos evoluindo, que quando voltarmos à pátria espiritual, reconheceremos e encontraremos todos os seres que tivemos e amamos aqui na Terra, pai, mãe. Então a vida é um ciclo, não é? E a Terra aqui, nesse mundo material, é uma escola onde nós viemos para ser provados. Nós temos as provas, assim como num colégio, numa universidade, onde se aplica uma prova para saber se os alunos estão aprendendo e estão executando corretamente aquilo que estão aprendendo, para a partir daí subir mais um degrau. Assim é a vida. A vida é a nossa graduação, a nossa faculdade, porque é através dela que nós aprendemos e através das provas é que somos medidos na nossa capacidade de evoluirmos. Então são nos dadas, através das reencarnações, as oportunidades de nos melhorarmos. Então, o Espírito de verdade, ele veio e se comunicou através dos médiuns na época de Kardec, para nos dizer que ali estava o Consolador Prometido e veio falar do Cristo. Ele não veio apenas dizer, eu sou o Consolador Prometido. Ele veio falar do Cristo. Olha, o que o Cristo falou lá vai se cumprir agora. Aquelas coisas que ele não podia dizer lá porque ninguém ia compreender, agora vocês já começam a ter uma noção, uma compreensão do que ele falou lá atrás. Então, o Espiritismo vem trazer isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que o Espírito de verdade vem dizer, não é? E que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Não é? Então, isso é uma comunicação do próprio Espírito de verdade, enviado do Cristo, para nos dizer que fora da caridade não há salvação. Que veio nos dizer que o mundo espiritual é o verdadeiro mundo, é a verdadeira pátria. Não é? Que todas as nossas ações aqui vão nos fazer chegar mais rápido ou demorar mais para chegar até Deus, ou mais próximo de Deus, né? Então o Espiritismo vem no tempo previsto realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, chama os homens à observação dessa lei, ensina todas as coisas ao fazer entender que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos
pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer a consolação suprema dos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. Objetivo útil para todas as dores. É aquilo que nós sempre ouvimos falar, que Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. E nem tampouco nos dá o fardo mais pesado que conseguimos carregar. Então, nós, sabendo que tudo que acontece com a permissão divina, tudo de bom e até o que chamamos de mal, que na verdade vem para nos abrir os olhos e nos ensinar através dos métodos corretivos e únicos métodos corretivos que o ser humano respeita, que é a dor que nos corrige, é a dor que nos traz de volta para o caminho da salvação. E é isso que o Espírito de Verdade vem dizer. Tenham fé, porque agora vocês conseguem compreender que a pátria espiritual, ela é a verdadeira pátria. Aqui nós viemos apenas de passagem para nos melhorarmos, nos ajudarmos e nos ensinarmos mutuamente sobre o amor e a caridade, e que nós possamos vivenciar isso. Então, quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o Cristo está nos dizendo: eu sou o modelo que vocês devem seguir. Quando Cristo diz ainda que o céu é para os brandos de coração, não é? Isso é verdade, porque os mundos felizes não está reservado para aqueles que amam a guerra, amam infligir sofrimento para as pessoas, que se comprazem em fazer outros sofrerem. Então, a pessoa que é calma, pacífica, branda, ela realmente tem uma proximidade maior com esse modelo do Cristo. O modelo do Cristo foi a vida dele, simples, sábio, perdoou a todos, ensinou o amor e a caridade, e ainda assim, quando estava na cruz, pregado, ainda olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, essa é a mensagem do Cristo. Vivam como eu vivi, façam o que eu fiz, que vocês vão evoluir muito mais rapidamente e vão alcançar um mundo ditoso, um mundo feliz. Então, com base nessas palavras do Cristo e também no advento do Espírito de Verdade, que o Espiritismo veio nos trazer e fazer conhecer todos aqueles mistérios que estão nos Evangelhos há 2000 anos atrás. É o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos faz ter uma fé raciocinada e cada vez mais ter fé em Deus e seguir o modelo do Cristo, que é essa a única fórmula para que nós possamos nos livrar de todas essas dores e todas essas misérias humanas. Então, nesse momento, agradeço a todos por mais essa oportunidade e, para encerrar, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que continue derramando as suas bênçãos sobre nós e que possamos cada dia mais ter os olhos e ouvidos e os corações abertos para os ensinamentos do Cristo, para que possamos ter sempre nossos pés no amor e na caridade. Que assim seja.